Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo de conteúdo da semana da experiência do cliente na pequena empresa. Meu nome é Juliana Cândido Custódio, eu sou fundadora da RepTrack e a gente está conversando aqui esses dias, em comemoração ao Dia do Consumidor, que foi ontem, aliás, sobre algumas questões extremamente relevantes que toda pequena empresa deve começar a pensar e prestar mais atenção para conseguir encantar mais o seu cliente. Mas por quê? Para vender mais e melhor, que é isso que toda empresa quer, afinal, né? E eu resolvi trazer esses conteúdos direcionados para a pequena empresa, afinal, minha expertise começou com a pequena empresa lá no começo dos anos 2000, fazendo consultoria e auxiliando na abertura de negócios, fazendo estudos de viabilidade de negócios, conhecendo a dificuldade ali do dia a dia dos empreendedores. Eu consegui identificar algumas questões, até mesmo questões que viraram ali ganchos para os meus estudos, Eu era muito motivada a pesquisar sobre como ajudar a pequena empresa. Até que vamos levar esse conhecimento realmente para quem mais precisa, que são os pequenos empreendedores, Que a gente tem a questão, de estrutura, que é uma estrutura diferenciada, que a gente precisa dar atenção, mas também, por causa dessa estrutura, um pouquinho menor, mais enxuta, dificuldade de recursos, dificuldade de se capitalizar, a gente precisa conseguir olhar com outros olhos os relacionamentos como uma estratégia de fato nos negócios. Só que não só do lado de relacionamento, atendimento, mas do lado de experiência de fato do cliente com a marca, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Porque afinal, o que é a experiência do cliente? A gente já conversou em outros momentos, Se você já acompanha o meu canal Estratégia Descomplicada, se você já leu o livro Estratégia Descomplicada, já passou por algum dos nossos cursos, tanto na RepTrack quanto em algumas instituições de ensino onde eu leciono, você sabe que a experiência do cliente é muito mais do que só atendimento, muito mais do que só relacionamento com o cliente. Então a gente tem que desmistificar um pouquinho essa questão, dessa banalização do termo, A gente conversou um pouco sobre essa questão, do termo muito banalizado, mas eu vou sempre pegar na tecla, Que a questão é, experiência do cliente a gente não mensura com satisfação, porque experiência é uma coisa, satisfação é outra, inclusive satisfação é o resultado da experiência, ok, mas a gente tem que ter bem claro para que a gente está fazendo aquilo. Se a gente quer melhorar estratégias de fato, não é uma pesquisa de satisfação, um NPS, um CSAT, um CES que vai estar ajudando. A outra questão é que a gente não pode considerar a experiência só como atendimento, só como canais de contato e só como pontos de relacionamento. E é isso que eu vou te explicar aqui hoje. Então, a experiência do cliente é mais do que atendimento, mais do que canal apenas de relacionamento. Por quê? Porque a gente tem um processo extremamente importante para engajar o cliente. Que esse processo para engajar o cliente não é apenas pela qualidade do produto. Qualidade a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Não é apenas pela forma que eu vou receber, atender ele, Não é só pela característica do meu produto, por uma questão ali da minha marca, mas a experiência, a qualidade dessa experiência vivenciada entre o cliente e a marca é muito definido pela percepção. O processo de percepção é quem vai determinar realmente o nível de experiência que o consumidor vai ter, porque é uma forma em que ele vai estar estabelecendo a conexão entre o mundo dele e o mundo da marca, da empresa que vai estar ofertando os produtos ou serviços. Porque quando a gente fala de experiência, a gente fala de vivência, a gente fala de processo. Só que para a gente ter esse engajamento, a gente tem que pensar na conexão, na ligação, na proximidade que a gente vai conseguir criar entre o consumidor e a empresa. Faz sentido isso para vocês? É como se a gente estivesse comprando ali vamos pensar num carro, Ok, a gente não está num momento muito de falar de compras, talvez de grandes valores, mas vamos imaginar um carro porque é fácil da gente conseguir tangibilizar toda a questão relacionada à jornada de compra. A partir do momento em que o cliente ele pensa, vou trocar de carro, vou comprar um carro novo, o que ele faz? Ele começa a buscar informações, ele teve a necessidade ali, enfim, independente do motivo,
Opa, cuidado que o motivo que levou para essa necessidade a gente tem que saber muito, porque ele também vai afetar a questão da percepção, tá? Mas aqui a gente vai considerar já a questão relacionada à busca de informações. Tá? Então, em questão ali de busca de informações, ele vai começar a ver quais são as marcas mais relevantes, qual que é o preço, quais são as características que para ele faz mais sentido, né, em relação àquele carro que ele quer comprar, quais são as possibilidades financeiras dele, e ele vai começar a buscar informações, tá? A gente já falou ontem, inclusive, que essa questão da busca ativa na internet é muito grande, não só devido à pandemia, mas principalmente porque o comportamento já está mudando há algum tempo atrás, tá? Por quê? Porque mudou o cenário de negócios. Então não é só a questão relacionada, mudou o comportamento porque mudou o momento e as pessoas estão querendo mais facilidade, é que elas estão buscando mais comunicação na internet, mais informação na internet. Não, é o cenário que mudou. A própria presença de algumas startups que facilitam acesso a produtos, serviços, a dinâmica fica diferente. O que acontece? O consumidor aprende a buscar, a conviver naquele universo também de uma forma diferente. Estão entendendo a relação? A partir do momento em que a gente tem alguns pontos de aprendizado em relação a possíveis experiências que possam ser melhores, independente do universo, independente se é o mesmo setor que a sua empresa ou não, aquilo começa a ser aderido ali pelo consumidor. Então o nível de exigência vai aumentar, porque ele vai querer algo, né, relacionado ali a mais facilidade, mais conveniência, mais praticidade, enfim, seja ali o critério que ele vai estar buscando, né, com a sua empresa, que ele já viu com os outros, independente do setor. Tá? Então ele vai estar lá zapeando, voltando no exemplo do carro, buscando essas informações. Depois ele vai começar a perguntar para as pessoas, né? Ah, mas você já teve tal carro? Como que é? Como que não é? Vai ver em fóruns de avaliação, vai começar a ver o que as pessoas realmente falam a respeito, antes de tomar um partido. Aí ele pensa, agora eu vou realmente ir na loja experimentar o produto, já busquei muita informação. Ele começa a ir na loja, ele vai em uma, vai em outra, enfim, mas chegando no ponto de vendas, o que acontece? Ele tem ali, né, uma visão da loja, né, do ambiente, começa a interagir com os produtos, vem o vendedor, começa a interagir com ele, né? Ou ele, né, quer continuar essa interação, ou às vezes não, né, se não fizer sentido ali para ele, e para depois, né, fechar a compra, fazer o teste, né, e logicamente depois fechar a compra. Ok? Então você viu que tem todo um processo ali para chegar nesse momento alto que é a compra, a transação. Depois da compra, a gente tem ali a manutenção desse carro. E a manutenção desse carro não é só pensando na questão de uma ida do mecânico, uma troca de óleo, alguma coisa assim, mas é relacionado à proximidade em que a empresa vai ter ali desse cliente para saber se ele ficou satisfeito, se ele não ficou satisfeito, como que foi a percepção dele em relação à qualidade do produto, se o produto está atendendo às necessidades dele, para ofertar produtos que possam fazer sentido para melhorar a experiência de compra dele, como alguns acessórios, né, equipamentos, enfim, e depois alguns benefícios, né, ofertando ali uma possível troca, uma possível conveniência. Então a gente tem todo esse processo. Só que todo esse processo tem vários momentos, vários pontos de contato, que não é só a questão da interação com o vendedor, não é só o relacionamento ali de buscar ativamente, quero falar com a empresa, né? Até tirem essa questão da cabeça de vocês. Quando a gente considera o atendimento, né, como ponto alto da experiência, a gente já está correndo um grande perigo, porque a gente já está fazendo um erro gigante. A partir do momento em que a gente considera o atendimento como a experiência, a gente está queimando largada em relação à experiência com o próprio produto. Porque se a experiência com o produto, né, em termos ali do atendimento, da expectativa daquele consumidor, né, quando ele está ali tocando no carro, quando ele está testando, quando ele está ouvindo o motor, quando ele está sentando no banco, vendo, né, o espaço interno, vendo os acabamentos, se aquilo não fizer sentido para ele, né, e se o produto não tiver a qualidade que ele realmente espera, não existe atendimento que salve. Então, a gente tem ali alguns níveis, né, de experiência. Tem experiência
com a marca em si, tem a experiência com o produto, tem a experiência com a jornada, com esse processo de compra e a experiência com pessoas, né, ali com o atendimento. Então vejam que é só uma parte do processo. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque para a gente conseguir determinar uma boa experiência, a gente tem que conseguir entender o que o consumidor espera, né? Qual que é a expectativa dele em relação àquela compra, né? Em relação aos contatos dele com a marca, para criar estímulos que façam sentido e permitam respostas adequadas desse consumidor. Aí você deve estar se falando, como assim? Sim, é exatamente assim. A gente, né, consegue de uma forma estratégica controlar respostas e, consequentemente, comportamentos dos consumidores a partir de algumas estratégias que a gente faz. E essas estratégias são voltadas a calibrar a percepção desses consumidores. E isso é importante o pequeno empreendedor saber, porque parece um bicho de 7 cabeças. No fundo não é, tá? A partir do momento que a gente tem informações do cliente, conversando com ele, entendendo o universo dele, sabendo o que faz sentido, né? Até mesmo porque as pequenas empresas geralmente atendem um público muito próximo à sua realidade. E essa proximidade da sua realidade faz com que haja uma facilidade maior para a gente conhecer as necessidades desse público, os trejeitos, preferências, enfim, o que faz sentido, qual que é a motivação, porque a partir do momento em que a gente conhece isso, a gente também conhece o universo à volta desse consumidor e o que faz sentido para ele. E essa questão de fazer sentido é importante porque, como eu falei para vocês, que é toda a base ali do aprendizado dele em relação a algo. Porque a gente tem que entender que para ter uma resposta positiva e ter uma boa experiência, a gente, acima de satisfazer o cliente, porque satisfação é ali o resultado, a gente tem que conhecer a expectativa, o que ele espera de fato. E para conhecer o que ele espera, a gente tem que conhecer o universo de motivação, de valores, né? A questão relacionada ao que faz sentido para ele naquela compra, o que ele precisa, o que ele conhece, né? Como ele vive. É conhecer a persona, né? Enfim, é conhecer ali as características realmente desse consumidor, desse segmento, sim, inclusive de uma forma bem aprofundada, né? Sabendo ali do universo um pouco mais psicológico dele, né? Como ele vive de fato e qual que é a relação com o seu meio, né? Questão ali de posição social que eu digo não é questão de dinheiro, né? Mas a questão de como que ele se vê nas relações de grupo, porque hoje o consumo é muito voltado ali no ter para ser, né? Então o pequeno empreendedor também tem que entender essa questão, né? Que as pessoas elas compram não por questões ali mais funcionais, mas muito mais emocionais, né? Muito mais ali com o objetivo de uma valorização do eu, de uma valorização, né, em relação a um determinado grupo, logicamente atendendo a necessidade que aquele produto, que aquele serviço tem, mas ter um apoio social para aquela compra é muito importante. Então, o conhecimento desse consumidor envolve o processo de percepção. Então, o processo de percepção vai ser um momento, né, é todo um processo onde o consumidor ele vai estar tendo a atenção a um determinado estímulo. Essa atenção pode ser uma atenção direta, né, que ele para olhar algo, ou pode ser uma percepção mais indireta, aquela coisa que passou batido, mas rolou ali uma sensação em relação àquilo, tá? Então, a gente, a partir desse momento em que teve a atenção a esse estímulo, a gente começa o processo de percepção, porque a gente só percebe aquilo que atraiu, aquilo que chamou realmente a atenção dos nossos sentidos, do nosso sistema sensorial, né? Tato, olfato, paladar, a questão relacionada à audição e visão, principalmente visão. Então, como o consumidor enxerga, sente, né, as sensações que ele tem em relação ao contato com aquela marca, vai determinar como ele vai estar processando aquelas informações dentro da sua cabeça. Tá? Isso é um processo de associação, que é onde ele vai ver isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio, isso é caro, isso é barato. Já parou para pensar em que algumas lojas, né, em alguns estabelecimentos você olha, nossa, isso daqui é muito caro, né? Ou isso daqui não é para mim, é muito barato.
Por quê? Porque o consumidor, né, você, eu, a gente aprende que existem algumas coisinhas assim que fazem sentido naquele universo de percepção de preço. Por exemplo, uma entrada mais imponente, mais luxuosa, como a gente vai conversar no próximo conteúdo, ele faz com que as pessoas percebam, nossa, aqui é caro porque é bonito, é imponente. Né? A gente vê um cestão, né, ali no meio de uma loja, a gente isso dali é barato, mesmo que não seja, porque parece que é um produto ali fácil, né, um produto é uma busca de variedade, então a gente tem essa percepção de um preço baixo. Então tem alguns estímulos que fazem com que a gente tenha essa associação de que, opa, isso faz referência a tal coisa. Então a gente tem essa questão de que a gente liga, né? Que isso faz referência a tal coisa e fazendo essa referência, né, a esse universo, vai criar uma aproximação ou, né, um distanciamento desse consumidor, né, em relação ali à própria empresa, em relação à marca. Só que não é só pensar nessa percepção, né, nessa questão dessa resposta de vou me afastar ou vou chegar perto, mas é que a partir do momento em que no universo ali percebido do consumidor, ele tem qualidade percebida do que ele está vendo, ele tem uma confiança daqueles estímulos e ele acredita que aquilo faz sentido para ele, ele vai querer se relacionar, ele vai querer gerar uma interação. E aí é o momento em que ele entra em contato com a empresa, né, de fato vendo, sentindo, querendo ir atrás do produto, querendo falar com a empresa. Então perceba que até esse momento de chegar a ter o contato, ele já criou todo um cenário na cabeça dele, né? Um imaginário ali em relação a esses estímulos percebidos é que vai calibrar a expectativa. Então, em tudo que a empresa faz, tem que ponderar esses estímulos porque envolve esse processo de percepção. Tá? E a partir do momento em que a gente consegue controlar essa questão da percepção dos consumidores, é o momento em que a gente consegue gerar melhores resultados, porque a gente também consegue prever comportamentos. Faz sentido isso para você? Né? Então, essa que é a grande questão da experiência. A gente não tem que pensar apenas na vivência, apenas no relacionamento, e isso eu vou bater na tecla sempre. Inclusive, a gente não pode mensurar, né, o resultado ali através de pesquisa de satisfação, porque a gente não sabe a expectativa dele para ver qual que é a relação daquela satisfação, a gente não sabe como que é a avaliação dele para chegar naquilo, porque é reduzir muito, né, em termos gerais, de uma visão que pode ser não a realidade de fato para ajudar a empresa a melhorar em alguma estratégia dela, tá? Então a gente tem que saber, né, conhecer bem o cliente para saber qual que é o universo de referência dele, né, o que faz sentido para ele, para daí eu propor estímulos de uma forma certa. E esses estímulos é desde a cara da empresa, desde a criação ali de uma marca, né, identidade visual, não só fazer uma loginho, né, mas um processo de branding. Branding é o que faz sentido em termos de identidade visual, criação de valores, né, que a empresa vai criar, né, num sistema ali realmente identitário para passar isso para o consumidor, de uma forma que faça sentido para ele associar aquilo, né, no universo realmente que a marca quer que ele esteja inserido. A gente tem a questão, né, relacionada à comunicação, né, se a gente vai utilizar uma comunicação com pessoas, com objetos, cores mais vivas, cores mais apagadas, se a gente vai estar utilizando um conteúdo que é mais lúdico, né, ou mais interativo, ou um conteúdo mais informativo, tudo isso faz parte da criação desse universo de percepção do consumidor. Consequentemente, calibra a expectativa para oferecer uma boa experiência, tá? É até uma questão que a gente tem que levantar quando a gente fala de experiência, e eu levanto muito essa bandeira, que a gente tem que sair das caixinhas. O que é sair das caixinhas? Quando a gente pensa, né, em experiência, quando a gente pensa em alguns conceitos, principalmente na área de estratégia, de marketing, muitos profissionais querem, não, mas isso é tal coisa, isso é tal coisa. A gente divide setores, atuações, especialidades
perfeito. Só que quando a gente trabalha com experiência, quanto mais caixinhas a gente cria, pior é. A gente tem que ter ali uma multidisciplinaridade muito grande, porque as coisas se relacionam para o cliente. Né? As coisas elas não são divididinhas na cabeça do cliente. Então, quanto mais engessado é esse processo dentro da empresa, pior é. Então, na pequena empresa, isso já é uma grande vantagem, né? Porque a estrutura é pequena, as pessoas se falam, né? Os setores são menores, às vezes até o empreendedor, né, ali sozinho, ele que vai estar pensando nas estratégias, então na cabeça dele está claro o que fazer e tem uma maior probabilidade de ser alinhado, né? Aí a gente só tem que ver a questão de recursos para fazer os estímulos de uma forma certa. Então, voltando ali, né, pensar nessa questão dos estímulos, então, né, todo o processo ali de fazer, perceber o universo da marca, seja através de uma loja, através de um site, através de uma comunicação, do produto, do contato com o produto de fato, é essencial para a gente conseguir ter uma ligação, uma conexão maior com o cliente, consequentemente, maior predisposição a ele perceber qualidade, a querer fazer parte daquele universo e, consequentemente, maior engajamento, né, dele com a marca. Porque a gente tem que entender que a partir do momento em que a gente trabalha com essa questão do controle da percepção, né, digamos assim, para criar uma experiência realmente positiva da empresa com a marca, a gente está tentando aumentar a qualidade percebida desse consumidor em relação àquela empresa, tá? Então, tudo que a pequena empresa faz, ela tem que pensar em eu vou aumentar os estímulos para o meu consumidor perceber mais qualidade, perceber que eu sou estruturado, perceber que eu sou bom de verdade. Quanto mais amador ele acha que eu sou, menos qualidade ele vai enxergar no que eu ofereço. E aí, né, percebendo mais qualidade, as pessoas, os consumidores, vão ter maior interesse para comprar da empresa e, além de ter mais interesse, pela confiança que isso causa, as pessoas têm uma maior predisposição, inclusive, a pagar mais pela proximidade com aquela empresa, para ter produto, para ter serviço daquela empresa, porque confiou mais, fez mais sentido para ela. Consequentemente, né, como resultado, a empresa, né, vai vender mais, melhor e tem uma probabilidade grande, não só da satisfação, mas de criar fidelização desse cliente. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo que parece denso, mas, né, não é nada disso. É só a gente entender as lógicas relacionadas ali para esse cliente, para criar ali um universo de referências para ele, para fazer com que essa experiência faça sentido na cabeça deles, né? Então, você viu que no atendimento, nem comentei aqui, né? Comentei um pouquinho, porque o atendimento não é a cerejinha do bolo de um processo de vendas, né? Não é a experiência total. A experiência é como o imaginário daquele consumidor vai passar em contato com aquela marca, ok? Voltando a caixinhas, algumas pessoas vão até falar, não, mas isso é neuromarketing. Não, não é neuromarketing, é psicologia do consumo, só que não vamos nem colocar em caixinha. É entender como as pessoas se comportam, o que faz sentido para elas, para conseguir atrair, né, criar os estímulos adequados para despertar o melhor do que aqueles sentidos, né, conseguem fazer com o próprio consumidor, ok? Então, pessoal, eu vejo vocês no próximo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Aproveita, deixa um like aqui, se inscreve no canal que a gente tem outros conteúdos, inclusive fora da semana da experiência do cliente na pequena empresa, bem bacana, tá? E eu vejo vocês no próximo conteúdo. Até amanhã, gente. Tchau, tchau!